Bom programa esse vai ser, viu? Bom programa, com apuração, porque aqui é jornalismo. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A se inscrever aqui no canal da TNT Esportes, a dar um like, a dar um dislike, a não fazer porra nenhuma também e a definir conosco quem é o zagueiro mais promissor do Brasil. Na real, quem é o zagueiro brasileiro mais promissor, porque alguns já não estão mais no Brasil, né? Então não seria do Brasil, seriam zagueiros brasileiros. E aí eu vou te falar que para elencar aqui os candidatos e para chegar a uma conclusão, eu fui conversar e apurar com scouts sul-americanos de clubes europeus, ou seja, são caras que vivem de monitorar, de observar e de fazer relatório sobre jogadores brasileiros para times europeus. E esses 4 já apareceram em relatórios, alguns foram monitorados, outros receberam sondagem, alguns receberam propostas, outros foram embora, mas todos são muito bons. A gente de fato tem uma geração de zagueiros assim, supimpa, como diria minha avó. E vamos aos escolhidos, porque a gente precisou fazer um filtro para discutir só 4. Também ninguém vai ficar aqui debatendo 15, 16, 20 nomes, porque enfim, você não teria paciência, eu não teria paciência, ninguém aqui teria paciência. E o programa ia ficar ruim. Então vamos lá. Robert Renan, 20 anos, canhoto, 1,86 m, 30 jogos como profissional. Murilo, 21 anos, canhoto, 1,83 m, 38 jogos como profissional. Beraldo, 20 anos, canhoto, 1,83 m, 52 jogos como profissional. E Natan, 22 anos, canhoto, 1,88 m, 139 jogos como profissional. O incrível aqui é a geração de zagueiros canhotos que a gente tem. E todos de muita qualidade e quase todos aqui, à exceção do Natan, quase todos fizeram mais de uma função já na carreira, inclusive na base. O Robert Renan, por exemplo, às vezes as pessoas esquecem isso, ele foi 10 na base, 10. O Murilo cansou de jogar de 8 de lateral esquerdo. O Beraldo, quando foi monitorado na base, era lateral esquerdo e depois virou um excelente zagueiro. E aí a gente vai observar cada um. Por exemplo, o Murilo, antes de ir embora para a Inglaterra, a Fiorentina quis, o Napoli quis e ele acabou indo pro Nottingham Forest. E chegando, né? Tá muito bem na Inglaterra, diga-se passagem. Robert Renan foi monitorado por alguns, mas de fato, de todos foi o que teve menos proposta e acabou indo pro Zenit, uma escolha que a gente vai falar dela daqui a pouco aqui, porque ela cobrou um preço, ou ela está cobrando um preço. O Beraldo ele teve monitoramento do Liverpool, mas nunca teve proposta, monitoramento, mas nunca chegou a interessar de fato. E aí, de fato, teve um interesse maior, e ao que tudo indica, vai pro PSG, mas também teve Leicester e Zenit na parada. E o Natan teve interesse da Roma e acabou indo pro Napoli. O Natan aqui, de todos, né, a gente falou, ele tem muito mais jogos que os outros, né? Ele tem quase 100 jogos a mais que os outros, porque ele, por uma questão de movimentação do momento, ele surge ali no Flamengo, depois ele é emprestado ao Red Bull, ele acaba sendo comprado em definitivo e depois é negociado com o Napoli. O Natan tem uma questão aqui, uma desvantagem em relação aos outros, que é lesão. O Natan teve uma passagem no Red Bull um pouco picotada, ele agora está um pouco mais estável. O Murilo, por exemplo, teve lesão de joelho já, né? E tem uma questão de biotipo, que é uma parada analisada nos scouts também. O Murilo, ele chegou a jogar na base com um percentual alto de gordura fora do padrão um pouco, mas ele compensava com uma força e uma técnica impressionantes. Mas a questão física de biotipo do Murilo, ela é um ponto a ser observado. O Murilo, ele tem 1,83, assim, ou seja, ele não é um galalau, né, como diria o outro, e ele tem mais ou menos ali 90 quilos. Então é uma questão para se observar. O Robert Renan, ele tem um ponto que é obediência tática. Ele, de todos os zagueiros aqui, ele é o mais caótico, e o Beraldo tem outras questões em relação à explosão e velocidade que são observados como pontos negativos. Mas eu vou já esmiuçar um por um. O Robert Renan hoje perdeu espaço na Rússia, né? Inclusive tá no banco de reservas, tem 8 jogos só na temporada até o momento da gravação desse vídeo e provavelmente deve voltar pro Brasil, mas nem mais pro Corinthians, né? Que deu uma desistida aí. Tem algumas falhas e inconsistência. Ele tem muita inconsistência do momento sem bola. O Robert Renan, de todos aqui, com bola no pé, ele é o mais encantador porque ele nem parece um zagueiro. Só que não é isso que os caras lá fora observam como prioridade. Nós aqui no Brasil temos um vício de olhar para essa questão da elegância, sabe, do tempero a mais do jogador. E realmente o Robert Renan, ele é um cara que se jogar no meio campo vai passar batido, tanto que, repito, ele foi 10 na base, né? Então assim, canhoto, esguio, é bonito de ver jogar. Mas de todos os 4 aqui, ele é o que tem mais dificuldade no 1 contra 1, ele é o que tem mais dificuldade no confronto e na leitura de proteção de dentro da área.
E tudo que eu vou tratar aqui são atributos que estão nos relatórios de scout dessas equipes. Porque para a gente falar de promissor, a gente precisa entender quem interessa mais ao futebol europeu, quem tem mais chances de funcionar no alto nível europeu dentro das características que os times europeus entendem como prioridade. Mas é óbvio que a escolha, às vezes o cara cai num time muito bom, cai num lugar que é ideal e ele dá um salto, ele passa à frente de outros. Por exemplo, alguns dos scouts com quem eu conversei, eles olhavam para o Murilo com ressalva e falavam, putz, cara, eu acho que aqui a gente pode ter problema. E o Murilo surpreendeu alguns desses caras, né? Num momento, inclusive, que o Corinthians era muito atacado, se organizava mal defensivamente e o Murilo compensou mesmo naquele caos. E chegou na Inglaterra e está deitando num ambiente que tinha tudo para ele ter dificuldade. E não teve. Então os scouts também fazem projeções, mas nem sempre elas se concretizam, até porque tem lesão, às vezes acontece um evento familiar, uma questão, muda o treinador, o contexto do modelo de jogo, tem muita coisa que é levada em consideração. O Natan ganhou moral no Napoli e agora está bem consistente. O Beraldo hoje é intocável no São Paulo. E o Murilo está muito bem na Inglaterra. Essa é a realidade de cada um. Aí vamos a algumas características. Beraldo, como é que ele é bem observado? Posicionamento, leitura e passe. Essas são as principais características do Beraldo. E ele tem um bom jogo pelo alto também, tá? Um bom jogo defensivo pelo alto. Murilo, força, condução, recuperação e bola longa. A bola longa do Murilo é, assim, primorosa. Robert Renan é uma habilidade quase de jogador de meio campo. Mas, dito isso, ele perde para todos os outros, em quase todas as valências. E o Natan aqui tem um dos melhores X1. O Natan tem uma valência que é considerada pelos scouts, que é o quanto de desconforto ele gera para o atacante. O quanto ele não permite que o atacante gire, o quanto ele vai para o choque. E o Natan desses é o melhor nesse aspecto. Então, cada um tem suas valências positivas e os seus defeitos. E aí vamos ao que está nos relatórios e o que é fundamental. Quando se olha para um zagueiro, o que os clubes europeus ou alto nível de futebol observa? Isso tudo está em relatório, tá? Velocidade para jogar em linha alta. Ou seja, os primeiros gigantes europeus, eles trabalham com uma linha muito alta. E quando essa linha é rompida, esses caras têm que ter muita velocidade para voltar rápido para recompor. Então, a velocidade para jogar em linha alta é uma das principais características. Nível de força e agressividade. Quando fala agressividade, é o quanto o cara ataca a bola e ataca o adversário no sentido de esganar o cara e não deixar ele jogar. Leitura de jogo, isso é fundamental. Posicionamento, antever lances, cortar passe, prever o que vai acontecer no jogo. A leitura da área, de fora da área. Desconforto para o atacante, e aí é aquela história do jogar no choque, né? Não deixar o cara girar, incomodar o tempo inteiro. Jogo pelo alto. Defesa da área, e aí muitas vezes é bloquear chute, é você servir como parede mesmo. E também tem um pouco de leitura aí, né? E construção e saída de bola, seja no passe curto, seja no passe longo. E aí, por características, a gente chegou aqui dos 4 a 2 que de fato são os mais promissores do momento. O Robert Renan, repito, é o mais habilidoso, mas ele tem vários outros defeitos. E a escolha dele de ir para o Zenit, que não é um grande revendedor, o Zenit dali, o cara sair para um gigante europeu é um problema, eles têm muito dinheiro, a guerra ainda agravou a situação, então dificilmente você vê um cara saindo da Rússia para a Inglaterra, por exemplo. Acontece, mas é difícil. Então o Robert Renan fez uma escolha difícil e não é um lugar que desenvolve jogadores. O Robert Renan não melhorou na Rússia, pelo contrário, piorou. Então hoje ele tá fora dessa briga aqui, por mais que seja o mais habilidoso. O Natan, ele tá num nível muito bom hoje do Napoli, inclusive de todos aqui na Europa, ele é o que tá nesse momento no time mais robusto, né, que é o Napoli, porém ele tem várias limitações com comparação ao resto da galera aqui, né? De passe, de construção, inclusive de velocidade também. Então sobram Murilo e Beraldo. Esses são os 2 zagueiros mais promissores que temos e aí a gente precisa fazer um confronto entre eles para entender quem leva vantagem. Eu entendo, eu fiz essa enquete, não é uma enquete, eu fiz a pergunta lá no Twitter e eu fiquei impactado com a quantidade de engajamento das pessoas. E no filtro, realmente sobraram lá também Murilo e Beraldo. E eu entendo que o Murilo, como já saiu, o Beraldo está mais perto, o Beraldo é um titular absoluto do São Paulo, hoje é um intocável lá, que as pessoas olham para o Beraldo até com um olhar mais benevolente. E é mais bonito de ver o Beraldo jogar, né? Ele é muito elegante, o cara esguio, ele joga às vezes, parece joga andando, né? E a gente gosta um pouco disso. Mas como eu mostrei aqui nos scouts, as valências consideradas vão além disso na hora de você entender o que é um defensor promissor. E eu fui muito pego de surpresa com todos esses scouts apontando para o mesmo nome na disputa entre eles dois, tá? Vamos lá. 1 contra 1. Murilo, ele leva vantagem naquilo que a gente conversou lá atrás, no choque e agressividade e força. Aceleração e velocidade, Murilo.
inclusive o correr para trás. Leitura de jogo, isso o Beraldo é masterclass. A leitura do jogo do Beraldo é impressionante. Jogo aéreo é bem pau a pau, mas vantagem até por uma questão de explosão física para o Murilo. Passe curto, construção em jogo curto. Aí favorece inclusive o modelo do São Paulo, né? Diferentemente do contexto que o Murilo estava no Corinthians e agora está no Nottingham Forest. Mas vai dar Beraldo, o passe curto. Passe longo, Murilo. Capacidade de incomodar o atacante, Murilo. Portanto, neste momento, o zagueiro mais promissor que temos na geração, observando as valências, sendo o mais frio possível, e aí eu não sei qual clube que você torce, o quanto impacta de onde o cara vem, se você vai ficar puto porque torce pro São Paulo, porque é palmeirense, porque é flamenguista, porque não gosta do Corinthians, mas o Murilo não tem culpa também de ter sido cria do Corinthians. A gente viu o quanto nascer em algum lugar atrapalha na avaliação, né? O Vinícius Júnior sofreu um monte porque é cria do Flamengo, o Endrick agora tá sofrendo um monte porque é cria do Palmeiras, e isso atrapalha. A avaliação dos clubes europeus não entra nisso aqui. Aqui é uma avaliação fria para falar, cara, quem tem mais capacidade de voar ou de chegar num topo. Neste momento, Murilo, olhando lá, capacidade de marcação de linha alta, confiança, tomada de decisão e adaptação a modelo de jogo. Lembrando, o Murilo pode jogar hoje ainda de zagueiro, volante, segundo homem e lateral esquerdo. O Beraldo, ele pode ser lateral e pode ser zagueiro, mas eu não sei se hoje o Beraldo estaria pronto para jogar, por exemplo, de volante ou de 8. Então, assim, essa é uma vantagem. Esses são os atributos. E esse é o veredito. Neste momento, o zagueiro mais promissor da geração é o Murilo. E tem um detalhe que um dos scouts me lembrou. O empresário do Murilo é o Kia. E o Kia é um cara que movimenta muito bem as peças no mercado e é um cara muito bem relacionado. Então a chance do Murilo dar um salto daqui a pouco para um outro lugar, já de grande holofote e de nível de competitividade ainda mais elevado que o Nottingham Forest, é grande. Pode não acontecer, mas ele está nas mãos de um cara que circula muito bem no futebol europeu. Então para ele sair do Nottingham Forest e ir além é rápido. Portanto, Murilo. O fato não sei o que vai acontecer com a seleção brasileira, né? Mas o Murilo e o Beraldo têm muitas chances de seguirem sequencialmente, ficarem na seleção, e com o Diniz, se ele ficar, todos aqui entregam muito o que o Diniz defende, né? O que ele gosta. Então a seleção tá com um futuro relativamente garantido. Mas nesse momento é Murilão. Aproveitando que a gente tá falando de zagueiros técnicos, roda a vinheta aí. Se tem uma coisa que me irrita é zagueiro tem que dar chutão. Bola pro mato que o jogo é de campeonato, né? Zagueiro não pode driblar, zagueiro não pode sair jogando. Bem, é óbvio que zagueiro, o nível de erro, ele tem que ser menor. Porém, o viver de chutão hoje, o cara não joga. Simples assim. No alto nível, não vai jogar. Se não souber construir, não for bom passador, é claro que a valência do choque, da marcação, da leitura, do poder de recuperação para o X1 no atacante, ainda é o fundamental. O principal de um zagueiro ainda é defender. Porém, se não souber construir, não joga. É por isso que essa opinião, graças a PagBet que banca este quadro, você não tem o direito de ter. Achar, não, porque zagueiro mesmo tem que saber dar chutão e tem que jogar no chutão. Aí você parou 30 anos atrás. Alguns zagueiros, inclusive de 30 anos atrás, não jogariam hoje, simplesmente porque não tem recurso para sair jogando. Iam tomar tanta pressão e de tanto chutão, a gente já mostrou aqui algumas vezes nos programas da TNT, que chutão normalmente termina no pé do adversário. E várias vezes os chutões terminam no pé do adversário e em jogada que o cara te esgulepa lá. Então, meu amigo, não meta essa porque é um equívoco. Mas, se você não quiser se equivocar e brincar de palpitar, o link está na descrição do vídeo para você fazer seu cadastro lá em PagBet e a partir de R$1 começar a brincar. A partir de 20 você já consegue sacar, recebe em Pix, qualquer dúvida tem atendimento com pessoas de verdade e lá acertou, tá pago, beleza? E tá pago também o Polêmicas Vazias, que ficou um bom programa, por quê? Porque eu fiz um jornalismo sério, eu fui atrás de gente que entende de relatório mais do que eu, mas sabe o que eu fiquei mais feliz? Foi que o relatório, o olhar dos caras casou com o meu relatório amador. Um beijo pros meninos que me ajudaram, que obviamente eu não vou ficar expondo aqui, porque o combinado foi esse, né, também, então...